Olá, pessoal. Aqui é a Prof. Ana Nofre de Música. Essa é a aula da 14ª semana. Vou fazer com vocês um momento de revisão dos conteúdos que a gente viu até agora, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Na aula da 13ª semana eu já tinha enviado aqui, né, uma lista de conteúdos que vocês já estudaram, para a gente entender, né, como que esses assuntos eles se relacionam. Porque depois dessa aula, a partir da 13ª, a gente já tem um estudo de teoria musical. Então, a gente deixa de lado um pouco a história da música para entrar na teoria musical, né? Para a gente não deixar se perder o estudo de teoria musical. Então, na segunda semana aqui, nós começamos falando um pouco sobre música e ancestralidade, né? Então, foi esse documento aqui que a gente fala, né? Da ancestralidade é entender da onde veio a música, a origem da música que a gente conhece aqui no Brasil, né? E o que essa cultura trazida pelos negros que foram libertos da escravidão, o que essa cultura deles trouxe para nós e como a gente precisa valorizar o conceito de ancestralidade, daquilo que é passado de geração em geração. Depois, aqui na terceira semana, a gente fez uma aula sobre esse grande poeta da música brasileira, que é o Vinícius de Moraes. Ele foi um poeta e compositor brasileiro, ele compôs muita coisa, coisas até do nosso dia a dia que a gente não sabe que é dele. Ele foi muito parceiro do Tom Jobim, escreveram muitas coisas juntos, gravaram shows juntos. E ele esteve atrelado ao movimento da bossa nova no Brasil, né? No texto estava escrito que ele foi um dos fundadores, mas eu acho muito pesado dizer que ele foi um dos fundadores, que na verdade foi a juventude carioca da época que foi fundador. Ele só entrou no barco aí. Ele foi dramaturgo, né, que é quem escreve novelas, dramas, teatro, e diplomata, que é a pessoa que mantém a relação entre os países, pessoa que representa o país para criar boas relações com outros países. Aqui a gente fala um pouco sobre a trajetória dele na música, no teatro. E a gente tem uma atividade de escuta, né, para entregar. Qual dessas músicas mais te agradou, né? Então nós temos Garota de Ipanema, Wave e Chega de Saudade. E aí eu pedi para vocês deixarem as letras guardadas para a gente poder cantar posteriormente juntos, né, essas músicas. A aula da sexta semana já foi uma aula que a gente já estava em casa, né, não retornou. Foi uma aula que a gente falou sobre figuras de linguagem, né? Então, o que é uma metáfora? É uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. Didaticamente, pode-se considerá-la uma comparação que usa um não conectivo, mas que apresenta de forma literal uma equivalência que é apenas figurada. Como é que a gente vai fazer para entender isso? Bom, vamos ver uma música chamada Águas de Março. A música da Águas de Março eu coloquei justamente nessa época que era março, porque a gente tem a transição do verão para o outono, e aí disse que o Tom Jobim fala também nessa música, né? Então ele fala ali: é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. Então ele fala como se a vida fosse algo muito triste, muito feliz, como se ela tivesse um fim. Ele fala sobre esse fechamento de ciclos, assim, usando figuras de linguagem, né? Como isso, como aquilo outro. Então eu entendo Águas de Março como algo que fecha o verão ali, né? É a promessa de vida no teu coração, como algo que está ressurgindo das cinzas. Cada um faz uma interpretação e talvez a gente nunca vá saber o que o Tom Jobim quis dizer de fato com essa música, né? Depois nós tivemos na sétima semana, né? O que acontece? A música, ela é uma evolução, né? E evolução não significa melhora, evolução significa adaptação. Então a música ela foi se adaptando. Como que ela teve que se adaptar no Brasil? Porque os negros, né, foram libertos, mas eles não ganharam nenhum tipo de incentivo no Rio de Janeiro. Eles foram colocados nas periferias, nas favelas, continuaram assim naquele patamar que eles estavam de não terem terra, de não terem estudos, de não terem dinheiro. E a cultura deles, eles usavam para expressar essas coisas, né? Então a gente disse que esses filhos, né, desses senhores do engenho com as escravas, depois
eles não estavam inseridos na comunidade negra e eles não estavam inseridos na comunidade aristocrata e branca. Então, muitos deles viram no exército, nos teatros, uma forma de ganhar dinheiro com música. E disso surgiu o choro, né, que é um gênero musical que foi mais comum no Brasil no final do século XIX, que é muito influenciado pelos gêneros europeus como a polca, a valsa, os scots, a quadrilha e entre outros. Eles pegaram a influência que eles tinham dessas músicas europeias e juntaram com a influência que eles tinham da música negra ancestral deles, que veio a partir dos navios de escravos, né? Então aqui ele fala sobre a história do choro. O que que é o termo choro, né? Porque a gente fala o chorinho, chorão, que é quem faz choro, a chorona, a mulher que faz choro. A forma do chorinho clássico aqui, né? Quem toca já vai poder entender como é que é a forma do chorinho clássico. O conjunto regional, né? Que são esses conjuntos com vários músicos com diferentes instrumentos que são característicos do choro. Violão de 7 cordas, o bandolim, o cavaquinho que faz a melodia, cavaquinho, flauta, bandolim, o clarinete que é muito comum no choro, bem comum mesmo. Os chorões são versáteis e revezam-se no solo com facilidade. Quem toca choro é porque já tem bastante estrada assim de música, né? Porque precisa ter um conhecimento bem técnico de partitura, de execução. Mas é algo que vocês podem atingir. Chorões importantes do passado e do presente. Então aqui a gente tem uma lista de várias músicas para a gente responder umas perguntas, né? O Joaquim Calado, Anacleto de Medeiros e o Ernesto Nazaré são os fundadores do choro. Depois a gente tem Patápio Silva, que é um flautista, João Pernambuco, o Pixinguinha, que é famoso por causa da música Carinhoso, Luiz Americano, Vila Lobos, Radamés Inhatali, que é um gaúcho, Valdir Azevedo, Jacó do Bandolim. E aqui os principais grupos de choro. Choro do Calado, os Oito Batutas, que é bem famoso, Regional, do Benedito Lacerda, Época de Ouro, que inclusive existe até hoje, e depois daqui eu coloquei um vídeo para vocês verem meu trabalho na oficina de choro. E aí aqui eu coloquei umas perguntas para vocês entregarem. Você conhecia o gênero musical chamado choro? Aí que faz uma pesquisa musical com os seus familiares. Eles conhecem choro? Qual dessas músicas você mais se identificou? E você conseguiria descrever como é uma música de choro? Então, a partir do choro, a gente tem essa temática, né? Aí depois, na aula da semana 8 nós tivemos uma pesquisa musical que todos vocês responderam, para a gente saber um pouquinho mais do que a gente. Para eu saber de vocês o que vocês gostam de escutar, qual músico, qual música vocês mais se identificam, né? Se vocês ouvem música com a família de vocês, o que a família de vocês escuta, algum filme musical, algum jogo musical, e mais importante, né? O que a música representa para você. Na nona semana, a gente fez uma homenagem à música popular gaúcha, né? Essa primeira folha, é para entregar só essa primeira folha, né? O restante é para deixar guardado, ó. Devolver somente a página das perguntas. Retomando o assunto da música brasileira, vamos nos concentrar em um artista natural do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, chamado Otávio Dutra. Aqui tem um vídeo explicando um pouco sobre a história dele, conta toda a biografia dele e aqui uns vídeos para a gente escutar as músicas dele, que eu acho lindas as músicas. E aqui até um grupo japonês que toca choro. E na primeira página as perguntas. Segundo o autor do vídeo, o que estava acontecendo com a cidade de Porto Alegre? Estava passando por um processo de urbanização e modernização. Essa é a resposta. Quais instrumentos que Otávio Dutra inseriu na cultura popular gaúcha? Bandolim e violão. Tá aqui. Ele fala aqui no texto. Vamos ver onde é que tá. É, bandolim e violão. E aqui, né, com um familiar, o que ele achou das músicas, né, que vocês escutaram? E o que tu achou da música, né? E você considera essa música parecida com as músicas tradicionais aqui do Rio Grande do Sul? Aquelas músicas tradicionalistas, né? Depois nós passamos para a aula da 10ª semana e aqui nós temos que deixar guardada, é uma aula que a gente faz uma abordagem para a gente saber como que é a questão de pré-vestibular da URGS, né? Nunca é cedo demais para a gente estudar para vestibular, né? E principalmente o ano que vem que vocês vão para o ensino médio. Então vocês escutam algo Elis e Tom e aqui a gente tem umas perguntas que caíram na prova de literatura, de leitura obrigatória da URGS, né?
para a gente entender como que é pedido, né? E é uma questão. Eu mandei para vocês um vídeo que eu gravei no ano passado, então vocês desconsiderem o que eu falo ali de datas, porque a gente está olhando mais para o texto da música do que a estrutura musical em si, né? Porque está dentro das leituras obrigatórias de literatura. 11ª semana, então a gente viu um pouco mais sobre o movimento chamado Tropicália, que é esse movimento cultural brasileiro, né, ali bem da época do começo da ditadura militar ali, é um pouco uma coisa mais psicodélica, né, mas que tem bastante motivos políticos, assim, que falam muito sobre o objetivo do movimento, né, os principais artistas e obras, vocês devem conhecer algum, tipo Caetano Veloso, Gilberto Gil, os Mutantes da Rita Lee. Aqui, como que se deu o fim do tropicalismo, né, com o acirramento da repressão da ditadura militar, né, do golpe militar de 1964, aqui no Brasil. E aí aqui eu coloquei, né, algumas músicas para vocês escutarem. Escutem com o coração de vocês, porque às vezes a gente não se identifica com as coisas, né, mas é muito mais para a gente ter o conhecimento de como era do que qualquer outra coisa. A última aula, desenvolver noções de altura, intervalo e teoria percepção musical. Então, desde o começo do ano, estudamos a evolução da música brasileira. Nós passamos pelo Vinícius de Moraes, Tom Jobim, voltamos um pouco para o choro, viemos para o choro do Otávio Dutra, falamos sobre a música no pré-vestibular da URGS, voltamos a falar de história da música na Tropicália, e agora nós vamos, né, interromper um pouco esse estudo de história da música para começar no estudo de teoria musical. Esse material deve ser guardado, então a gente fala aqui das notas que existem, fiz uma representação com cores para a gente poder diferenciar, né? São cores diferentes, então são sons diferentes. Conceito do que é uma oitava. E aqui o conceito de grau, né? Como se relacionam umas notas com as outras. E é muito importante que esse material vocês guardem, porque a gente vai utilizar eles bastante. Então, a gente tem esse conceito aí de teoria musical que a gente vai precisar ter para a gente poder cantar, por exemplo, músicas brasileiras já utilizando o material musical que a gente já conhece. Estou colocando aqui nas folhas sempre quais semanas vocês têm que entregar, tá? E as que não estiverem nessa lista devem ser guardadas. Essa é uma que não está na lista. A 13ª semana não precisa ser entregue. E esse material é muito importante ser deixado guardado. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Fiquem bem e se cuidem. Usem máscara, tá? Até vai dar tudo certo. Daqui a pouco a gente se vacina, vai poder se ver todo mundo de novo.